E aí, pessoal, tudo bem? Aqui Marcelo Castelo, tá? E você está tendo o prazer enorme de assistir ao primeiro episódio do Investidor Express, tá? E, gente, antes que você pergunte o que é o Investidor Express, eu já vou te falar. A gente não está aqui para te ajudar, a gente não está aqui para te esclarecer. Na verdade, o Investidor Express é um momento terapêutico. Que eu e o Lucas, a gente chegou à conclusão, vocês vão já conhecer o Lucas, né, que a gente conversa muito, eu sou assessor de investimentos da XP, ele é do BTG, a gente não se mata por causa disso, fiquem tranquilos, e a gente conversando muito, a gente conversa sobre as problemáticas do dia a dia, as dúvidas dos clientes, e, cara, assim, a gente viu que dessas conversas, né, poderiam surgir uns conteúdos interessantes, tá? E, gente, honestamente, eu quero parar de ouvir tanta pergunta louca como a gente escuta, tá? Então, o Investidor Express, vocês vão já entender também o nome, tá? Vamos falar do nome, mas eu queria começar primeiro apresentando os que aqui estão hoje, né? Eu, Marcelo, sou assessor de investimentos da XP, tá? E antes de ser assessor de investimentos, eu já era investidor e sempre gostei muito de ações, tá? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ações. E fui entrando nesse mundo, tive clube de investimento aqui nos Estados Unidos e hoje estou na XP, né, na matriz, num projeto que eles abriram chamado XP Futures, muito feliz lá, tá? E trouxe dois caras que eu acho que tem muito a agregar. Um é o Rafa, tá? Que acabou de entrar também na XP, ele ainda não sabe, mas vai ser meu estagiário, né, Paulinho? E o Rafa vai já contar um pouquinho da história dele. Rafa também começou a investir há pouquinho tempo, e logo depois ele já se interessava por esse mundo, entrou agora na XP, foi o único cara que entrou na seleção aqui do Ceará, então acho que ele tem alguma coisa legal para contribuir, né, gente? E o Lucas, que eu chamei de meu oráculo aí, o Lucas é o nosso grande especialista do BTG, né? E eu queria que ele se apresentasse aí para o nosso público. Fala aí, Rafa. Bom, meu nome é Rafael Mercadante, né? Sou investidor, comecei como investidor, e me apaixonei pelo mercado financeiro, brilhou meus olhos e resolvi estudar e resolvi, né, entrar nesse novo Passou desafio. Agora no CPA 20, né, velho? Tirei o certificado agora, né, a certificação da CPA 20 e estou iniciando nesse mercado, muito feliz e tenho certeza que tenho muito a contribuir. Ô, Lucas, uma coisa importante que acho que eu não te falei, que tu lembra que a gente quando começou a estudar para o CPA 20, Sim. Antes de entrar na XP e BTG, o cara que me estimulou a estudar foi o Rafa. Verdade. Ele já estava estudando, foi o Rafa e o Gabriel, que é outro amigo nosso. E Rafa, antes de passar pro Lucas, fala, cara, como é que tu chegou especificamente, hoje tu tá entrando na XP, né? Perfeito. Gente, é brincadeira, ele não é meu estagiário não, tá? A gente é colega de trabalho, só para deixar claro. Cara, fala como é que você foi assim, como é que você chegou nesse ponto? O que te fez chegar nesse ponto de querer, cara, ser um profissional de investimentos? Pronto. Eu comecei, né, eu sempre tive receio de dar o primeiro passo no investimento, mas a partir do momento que eu tive essa coragem e fui incentivado, né, que eu tive um incentivador, que está na minha frente aqui, pois eu comecei a me apaixonar. Foi um amor à primeira vista. Vi que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Se você tiver um bom assessor, tiver alguém que te auxilie no início, é fundamental. Então isso foi brilhando meus olhos, eu fui me apaixonando, como eu falei, e as coisas foram fluindo, né? Eu resolvi estudar e comecei a ver que eu levava jeito para o negócio. Pelo menos eu acho, Eu né? acho que sem estar fazendo jabá aqui, não é o intuito, mas o projeto da XP, né, que é o XP Futures para transição de carreira, é muito legal, né, cara? Assim, ele pega pessoas que estão, vamos dizer assim, querendo mudar de rota profissional, não sabem como, gostam de investimento, e o Futures, né, ele abre essa janela aí, né? Eu particularmente sou muito grato à turma, porque também eu entrei também por esse viés. Lucas, se apresenta aí para a turma. Então, eu sou Lucas Montenegro, sou engenheiro civil, formado em 2005 e como meu presente de formatura que eu dei a mim mesmo foi comprar a minha primeira ação na bolsa. Então, assim, qual foi, cara, a tua primeira ação? A ação do Banco Itaú, na corretora do Banco Itaú, né? E naquela época nem se falava em XP, nem se falava... O BTG já existia, né? O BTG Há quantos anos foi isso?
Foi em 2005, há 18 anos atrás. 18 anos atrás. É. Então, há 18 anos atrás eu invisto no mercado brasileiro. Eu faço 3 anos em agosto. 3 anos em agosto. E desde 2012 no mercado americano. Né? Opa, atenção para isso, hein? É. Desde 2012 no mercado americano Desde e no 2012, brasileiro 2013. 2005 no mercado 2005. nas ações do Brasil e 2012 no mercado americano. Cara, né? A XP estava começando, cara. A XP É. acho que começou, se não me engano, em 2001. O BTG já tinha mais tempo. Sim. Né? E aí, até como vocês falaram aqui que são apaixonados pelo mercado financeiro, né? Eu também, em 2005, eu comecei a comprar ação, Itaú, depois fui para essas mais tradicionais, Petrobras, Vale do Rio Doce, né? Também me senti apaixonado pelo mercado financeiro. E hoje, como já fazem 18 anos que eu invisto, já se tornou uma relação de amor, né? Porque a paixão dura até um período, né? O amor, ele permanece, né? E eu acredito que é um amor fiel, um amor leal, porque, tipo, eu estudo isso no final de semana, no sábado, domingo. É também meu momento de terapia, estudar os balanços das empresas, o comportamento, as notícias, fazer interação entre o cenário da economia e o comportamento da ação perante esse cenário, como ela recebeu, se ela evoluiu com essa notícia ou não, né? E aí você vai montando estratégias e aportando, né? Investindo, dedicando uma parte do seu patrimônio em determinada empresa para participar desse business, né? Cada ação significa um business, e se você acha que a relação entre o cenário da economia e como ela vai se posicionar perante esses sinais que a economia vai dando, se ela vai performar bem com isso ou não, então vale a pena fazer esses investimentos. Né? Boa, boa. E, gente, assim, me perguntaram, né, um dia desse, eu estava conversando sobre essa ideia desse, vamos chamar de projeto, né? E por que esse nome Investidor Express? Gente, esse nome surgiu de um incômodo, eu não quero falar a palavra raiva, mas era um incômodo profundo que eu tenho até hoje, que é o que acontece. Como a gente começou, quando eu e o Lucas começamos o clube de investimento, a gente falava muito disso, né? A gente postava muito. Sempre que eu gosto de uma coisa, realmente eu posto. O meu Instagram ele é jiu-jitsu e investimento, assim, não tem outra coisa. E alguns amigos meus começaram, o Rafael aqui, que ele me chama assim, cara, vamos, Marcelo, eu quero começar a investir. É o que eu fazia, né? Eu chamava a turma e dizia, cara, vamos lá, eu sento contigo aqui, você vai começar a investir. Aí o que eu notei, cara? Às vezes eu gastava 2, 3 horas conversando com a pessoa, tá? Como ajuda mesmo, como favor, tá? O cara sai de lá e diz, tipo, cara, vou começar, e não começava. Aí eu já mudei, minha forma de tratar a coisa, né? Quando a turma chegar para mim e dizer assim, Marcelo, eu quero começar a investir e tal, eu falei, irmão, é o seguinte, eu sento contigo, dentro do que eu sabia que era ação, né? Não era profissional de nada, eu sento contigo, mas tem uma condição. Irmão, você tem que começar. Nem que seja com R$100. Na hora, né? Cara, você tem que sair da mesa investidor, tá? Então eu comecei a botar essa condição. E aí eu vi que a coisa funcionou. Até hoje eu tive notícia só de uma pessoa que começou, mas não começou... Enfim, não foi o que ela esperava, não sei, e não continuou. Mas os outros que começaram dessa forma estão aí até hoje. E por isso o nome, né? Investidor Express, que gente, assim, a procrastinação, né, a gente já começa nessa pauta, talvez a grande dor das pessoas que querem investir, que são curiosos em investir, mas que não começam. E a gente começa já levantando esse tema, né? Por que é tão difícil começar? Né? Aí eu queria começar levando isso pro Rafa. Rafa, entre a nossa primeira conversa, cara, e tu começares a investir foram alguns meses, né? Cara, o que você me diria assim? Por que foi tão difícil começar para ti? Eu acho que é aquele ação, na verdade não só ação, né? O investimento, para quem não conhece, para quem é leigo, é um salto no escuro, né? É um passo que você está dando que você de fato não sabe o que está te esperando. Então eu acho que esse receio, ele impera, né? Na maioria das pessoas, elas procrastinam, talvez até como tentando medo, sim, medo de um desafio, medo do novo, medo de ganhar dinheiro, medo da zona de conforto, medo de ganhar dinheiro, será? Medo da incerteza de ganhar ou não dinheiro. Ou de perder, né? Sim.
né? Lucas, o que tu percebe nos teus clientes, cara? Assim, aproveitando aqui o que o Rafael falou, do medo de perder, né, a dificuldade que tem de procrastinar para iniciar a investir em ações, eu vejo também que é uma questão até de certa forma cultural, tá? Sim, porque assim, sim. o que é investir em ação? É você realmente ser sócio de uma empresa. E qual é a diferença de você, por exemplo, ser sócio de um café, de uma loja que vende café, para ser sócio de uma empresa como o Itaú, né? Então, no Itaú é uma empresa já consolidada, já tem décadas de funcionamento, já tem a sua receita recorrente, já tem o seu lucro ascendente anualmente. Se eu não me engano, o Itaú é uma das únicas empresas do Brasil que nunca teve prejuízo anualmente, né? Então, por que uma pessoa que tem uma mentalidade empreendedora prefere disponibilizar o seu patrimônio para montar uma cafeteria e não investir diretamente no Itaú, né? Então é questão cultural. Cara, eu acho que tem uma coisa mais séria aí, tá? A gente mora num país, e isso sim, aí sim, tá, gente? Isso é uma crítica mesmo, tá? Ao sistema, e ao sistema tanto financeiro quanto político, tá? A gente mora num país que ele é extremamente bancarizado. Tá? O que significa isso? O brasileiro ele não é nada educado financeiramente, no sentido de que o brasileiro ele não sabe distinguir o que é um ativo do passivo. Concordo plenamente. Cara, tem gente que jura por Deus que ter um carro é um ativo. Tá? Gente, carro é um ativo se você é motorista de Uber, meu irmão. Se você é o afegão médio aqui, a pessoa normal que não vai viver daquilo ali, o carro é um passivo. Marcelo, mas o que é um ativo e um passivo? Cara, compra o livro Pai Rico, Pai Pobre e vai começar a entender primeiro o que é um ativo e o que é um passivo. E ainda tem outra coisa aí, né? A gente cresceu num país que, rapaz, eu brinco sempre assim, não sei se eu posso falar essa palavra, mas eu vou falar. Eu digo que o capeta, o Satã, né, ele tem 3 invenções, assim, que são, eu tenho certeza que são do capeta. Primeiro é o burp do CrossFit, né? Para quem fez CrossFit, aquilo é do cão, velho. Mas tem 2, os outros 2 são do mercado financeiro. É a poupança e a capitalização. Perfeito. Faz 3 instrumentos do Satã, gente. Olha, por quê? Porque ele tira o teu dinheiro de uma forma que você nem percebe. Tá? E o pior, tem gente que jura que está investindo quando bota na poupança. Isso. Até porque, Marcelo, me permita, é muito cômodo, né? Poupança é muito cômodo, porque a pessoa bota o dinheiro lá, tem a liquidez, pode sacar quando precisar, né? Vai perder, se sacar antes do aniversário vai perder. Porém, é cômodo, então bota, vai ter aquele rendimentozinho ali, mequetrefe, não paga imposto de renda, então a pessoa acha que tá levando vantagem por causa disso, mas não é bem assim que funciona. Quando você começa a entender do assunto e se aprofundar um pouquinho mais... Até quanto tempo? Tive poupança durante alguns anos. Até quando? Até ano passado. A pergunta é assim mesmo. Até ano passado. Até aquelas nossas primeiras conversas? Isso, perfeito. Ali tu ainda tinha poupança, né? Tinha. E não tirei porque eu quis esperar o aniversário da poupança. É a verdade, eu lembrei agora. Cara, e tem outra coisa que eu acho assim, que isso gera, né? As pessoas têm naturalmente uma vontade de ter algo mais, não sei se a palavra é arrojado, algo que realmente com mais cara de investimento. E aí o que acontece? A pessoa sai da poupança e vai direto para onde? Para cripto. Gente, nada contra cripto. Deixa quem quer investir em cripto aí, vai lá, faz tuas coisas aí, compra teu Bitcoin, o que tu quiser. Mas olha só que engraçado, o cara tá na poupança, o cara não pensa primeiro em entrar numa renda fixa bacana, entender uma renda fixa bacana, a partir daí ele começar a diversificar mais uns ativos, depois entra numa ação. Por exemplo, eu trouxe um cliente para a minha base essa semana, um amigo meu, que Lucas também, que, cara, ele me fala o seguinte, ele se diz um cara conservador, mas quando a gente começou a conversar para entender, né, o perfil dele, ele investe nos CDBs bem conservadores e em cripto. Eu falei, não, tu tá louco, velho. Tu tá louco, cara. Tu acha mesmo que cripto é mais seguro, com todo respeito, do que uma ação do Itaú, de uma Ambev, enfim, tá? De várias empresas, um Banco do Brasil, sei lá, tá? E ele, cara, aí foi que ele começou a pensar. E a gente começou a dar uma ajustada na carteira dele, né? Porque ele começou a entender realmente que era surreal. É justamente essa questão cultural, né? Tipo, o cara tem um investimento bem conservador, daí ele pensa, cara, eu vou chutar o balde.
né? Então eu vou direto aqui para cripto, não vou nem passar pela renda variável de ações, né? É como se fosse isso. Não que cripto seja chutar o balde, né? É porque atualmente o ambiente da cripto vive muito ainda numa situação de especulação. O que é que vai acontecer com os investidores de criptomoeda daqui a alguns anos, né? Porque utilidade prática ela ainda não tem muito. Diferente, por exemplo, do Itaú, de bancões, né? Como você falou, você até denominou ali alguns produtos de bancões, né? Mas para uns pode ser ruim, para quem usa, tipo a poupança rende pouco, um título de capitalização. Porém, quem é que ganha com título de capitalização? Alguém está ganhando. Quem é que ganha? O banco. O banco. E por que não investir no banco e se participar desses lucros do título de capitalização? Melhor do que a capitalização é investir no banco, né? E ainda tem dentro, ainda no aspecto cultural, tem outra coisa que eu acho muito sintomático do brasileiro, e eu chego a dizer que no Ceará ainda é pior, sabe? Eu digo que eu já escrevi livro, né, na época atrás, e eu digo, rapaz, se eu fosse escrever outro livro, seria assim, cearense, o homem mais feliz da face da terra. Por quê? Porque o cara está aqui no trabalho dele, ganha lá seus, sei lá, 5, 6 mil reais, ele é promovido, passa a ganhar 10 mil, que é a primeira coisa que ele faz, o animal, compra um Porsche. Aí pega um Porsche, para pagar em 60 vezes, e ainda se gaba que tem um Porsche. Eu digo, não, meu amigo, você tem uma dívida. Sim. Você não tem nem o Porsche. Então, existe uma cultura de consumo muito forte, né? Onde as pessoas não estão preparadas não estão preparadas emocionalmente para descer um pouquinho o padrão, separar. Quando a gente fala que o ideal é separar pelo menos 20% para investir, o povo chega a regalar os olhos, assim. Mas enfim, a questão cultural é muito forte. E, gente, se você está nessa procrastinação, você deve estar se perguntando aí, né? Mas o que eu faço? Né? O que eu faço para sair da procrastinação? Gente, vou pegar aqui o exemplo do Rafa, tá? Você tem 2 caminhos. Primeira coisa, começa a estudar. Para de, assim, já deleta, assim, aquele povo de dica, tá? Assim, aquele povo que tá na internet aí dando dica. Esquece essa porra. Primeiro começa a estudar, tá? E abre uma conta numa instituição séria, tá? Claro que eu vou dizer que a minha instituição é a melhor, o Lucas vai dizer que é a dele, o Rafael vai dizer que é a dele, mas, gente, são poucas as instituições realmente sólidas, sérias, onde você pode começar. Então, assim, Marcelo, e aí? Quanto que eu faço isso? Meu amigo, já é para eu estar falando aqui com você agora que você já está buscando abrir sua conta. Você já está atrasado. Se você está incomodado com isso, você já está atrasado. Já está atrasado, tá? E, gente, falando disso, tá? O Rafael falou uma coisa aqui que eu acho... Já está atrasado, mas nunca é tarde, né? Exato, ó. Gente, tá... Ó, 3 coisas aqui, tá? Ó, já está atrasado. Isso que o Lucas falou. Nunca é tarde. E a terceira coisa, que eu acho bem importante. Quando você vai começar a investir, não se engane. O seu ativo mais importante não é dinheiro, é tempo. Quanto mais tempo você tiver pela frente, tá? Mais, como é que eu vou falar isso? Mais potencializa, né, cara? O rendimento e o acúmulo de capital. O acúmulo de capital. Inclusive, isso é até a fórmula dos juros compostos. A fórmula dos juros compostos é o montante que você acumula igual a capital aplicado, que multiplica 1 mais I, que é a taxa de retorno, elevada a N, que é o número de períodos. Não, né? A turma está perguntando, mas o que é juros compostos? Vai estudar, porra! Mas, só juros compostos faz milagre, viu? Você não imagina o poder dos juros compostos. Juros compostos, eu vou dizer o que é. É uma forma de enriquecimento no mercado financeiro. A forma de enriquecimento no mercado financeiro os juros compostos. Não entrega não, deixa a turma estudar. Agora só, Marcelo, vou falar olhando até para a câmera. Pessoal, eu vou fazer o papel aqui de anti-poupança, tá? Vocês não sabem o que vocês estão deixando de ganhar mantendo o seu dinheiro na poupança. Existem investimentos tão seguros quanto que garantem, né, um ganho real. O que é um ganho real? É aquilo que você vai ganhar descontando a inflação. O que a poupança não faz. Então, poupança, na minha opinião, tô fora. Deixa os caras na poupança, rapaz. Tá aqui pra terapia, não estamos aqui pra ajudar ninguém, não, beleza, porra. Vamos lá. Cara, olha só, o Rafael falou uma coisa que eu acho importante, tá? Que é a escolha de um assessor, né? Gente, isso é uma das coisas que você realmente tem que fazer. Você começar a estudar, tá? Tem muito livro aí, tem muita plataforma hoje muito bacana, tá? Onde você realmente consegue ter um nível bem interessante de conhecimento
para estar começando. Um adendo aqui importante, tá? Nenhum conhecimento teórico substitui o conhecimento prático. Tá? São conhecimentos que se complementam. Enquanto você ficar só na teoria, que é outra armadilha de muita gente, né? Falando de procrastinação ainda, muita gente fica estudando. Aí você pergunta, rapaz, você tem quanto investido? Ainda não comecei. Pronto. Cara, assim, nada substitui o que a gente chama de skin in the game, né? Que é a pele em jogo. Então, gente, a única observação, quando for procurar um assessor, tá? Procura uma pessoa de confiança que você realmente possa trocar ideia, tá? Nessa troca de ideia, sim, você vai errar. O assessor pode errar também, ele é humano. Mas é importante ser uma pessoa de confiança, porque no erro vocês vão aprendendo, tá? E no erro vocês vão crescendo. E, Marcelo, um assessor de confiança e que de fato você tenha acesso a ele, entendeu? Sim. Isso é fundamental, porque às vezes você tem um assessor e não tem acesso, fica com vergonha de ligar, fica com, né, de cobrar, de ter aquele tirar dúvida. Então acho que um assessor que te dá essa liberdade de você ter um acesso e ter um diálogo bem claro, bem transparente, eu acho que é fundamental. E vamos pegar essa pauta aqui, tá, de um bom assessor, e eu vou lançar uma pergunta aqui pro Lucas, que é um bom assessor. Vamos ver se ele vai dar a resposta que eu estou pensando aqui. Lucas, na tua opinião, vamos dizer que eu cheguei aqui, tá? Eu sou um cara que nunca investiu, tá? Não sei nem quais são as ações que eu quero. E aí eu te chamo para tu montar, a gente começar a carteira. Confio em ti e tal. Cara, qual é a primeira coisa que um bom assessor faz? As primeiras coisas, né? Não tem só uma, mas as primeiras coisas. A primeira coisa é montar o perfil do investidor, né? E aí você começa partindo do zero. Praticamente tem que entender qual é a disposição dele para investir, né? Então, assim, no início ele investe, como é que tá? Tem que entender o histórico dele atual, né? Tipo, ele atualmente está todo alocado em poupança, daí a gente monta, olha, o que é que você acha do seu perfil 70% renda fixa e 30% renda variável? Aí a partir daí vai evoluindo. Aí não, eu acho que eu vou começar aqui com os 10%. O investimento e o perfil do investidor, ele tem a ver também de como o investidor vai se sentir confortável na alocação do seu capital, né? Então, às vezes, no início, no primeiro passo, né, o assessor pode até sugerir, o assessor está ali para assessorar, o próprio nome já diz, mas o conforto tem que partir do investidor que está aportando. Não, né? mas aqui tu chegou no ponto que eu queria, tu só não usou o nome. O que o Lucas fala, gente, é o seguinte, ó, na hora que ele está sugerindo 70% de renda fixa, 30% de renda variável, né? E aí dentro dessa renda fixa tem vários tipos de ativos, na renda variável também, a gente está falando de uma coisa chamada diversificação. Marcelo, o que é diversificação? Vai estudar também, mas vamos dar aqui só um spoiler do que é diversificação. Gente, é uma forma, tá? Assim, não sei se tu sabe disso, cara. Existe um estudo que fala, cara, que assim, a rentabilidade do cliente ele aumenta muito quando ele está exposto a pelo menos 7 tipos de ativos diferentes. Tá? É um número considerado, um equilíbrio bem bacana que traz um custo-benefício interessante no sentido de diminuir o risco da carteira e aumentar a rentabilidade, tá, gente? Então, assim, antes você está se preocupando em proteger o seu dinheiro naquela maldição da poupança, eu penso em ter uma carteira bem diversificada. Perfeito. Lembra quando tu começou, Rafa, como é que era? Sim. Como é que foi teu começo? Fala aí. Acho que a gente começou com 90% de renda fixa, não foi? Eu acho que foi isso. 90%, 90% de renda fixa. Mas é o que o Marcelo muito bem colocou. A diversificação é o segredo do negócio. Você tendo uma carteira diversificada, quando a gente fala tanto na renda variável e na renda fixa. Na renda variável, dentro de ações, você pode ter uma carteira diversificada. Então você pode ter vários tipos de ações que vão ali fazer uma balança e enquanto que uma sobe, às vezes uma cai, enquanto que uma sobe, às vezes a outra não muda, uma sobe, a outra sobe junto. Então você tendo essa carteira diversificada, ela vai te dar uma segurança para que você nem ganhe tanto, mas também não perca tanto. Você vai ter ganhos legais, bacanas, e se perder, também vai ter perdas razoáveis. Mas você vai ter uma balança ali equilibrada dentro das ações. E isso engloba tudo de renda fixa e renda variável. Lucas, uma coisa que eu queria ouvir tua opinião.
Cara, eu tava pensando ontem, né? E eu cheguei à conclusão que um dos maiores males aí do investidor brasileiro é o que eu chamei de carteira mais ou menos. O que é uma carteira mais ou menos? É uma carteira que ela rende mais do que a poupança, mais rendimento que o CDI. É. Porque o que que acontece? Qual que é a armadilha aí, tá, gente, da carteira mais ou menos? O cara pensa assim, pô, tu melhor que a poupança, então ele já olha pro poupança, já olha assim, ô, miserável, ignorante, tu tá na poupança e eu já tô rendendo mais do que você. Mas tá perdendo pro CDI. Gente, você para bater o CDI, você não sai nem da cama. Você escolhe ali 2 ou 3 ativos indexados e você vai bater o CDI. Você vai pelo menos igualar o CDI. Então acho um grande mal, cara, essa carteira mais ou menos, né, cara? Assim, é uma preocupação talvez exagerada com a segurança e a pessoa acaba se contentando com bem menos. Não que Sim. não deva se preocupar com segurança, sempre segurança é muito importante, ainda mais se o cara é mais conservador, mas acaba se contentando com muito menos que poderia ter. Aí eu te faço a pergunta, tá, Lucas? Na tua experiência nesse dia a dia, tá? Gente, o Lucas entrou no BTG mais ou menos na mesma época que eu entrei na XP, né? A gente tem um tempo bem similar. Na tua experiência, cara, tem muito cliente, tipo, tranquilão nessa carteira mais ou menos? Tem bastante. Tem bastante E cliente. como é que fala com esse cara? Como é que trata esse cara, velho? Como eu trato, eu faço o seguinte: e o juros real? Como é que tá o seu juros real, né? Porque, tipo, a pessoa se expor no CDI, tá, é fácil. Se expor no CDI tem uma variedade muito grande de produtos. Porém, em 2021, a taxa Selic estava em 2,5% e a inflação estava em 10%, né? Então, o juros real dele estava negativo. Então, não é só você se expor no CDI, mesmo que fique lá. Tem uma máxima no mercado que fala quanto maior o risco, maior o ganho, né? Então, quanto menor o risco, menor o ganho. Então, como você citou, quando a pessoa quer muita proteção, talvez ela vai ter uma rentabilidade menor do que o CDI, né? Mas também não pode pensar só no CDI, porque em alguns momentos da economia ela vai ter um juros real negativo, como foi há 2 anos atrás, né? Sim. Então tem que Eu entender. vi muito isso com pré-fixado, cara. Gente que fez pré-fixado de 6%, cara, há 3, 4 anos Isso. atrás, cliente meu hoje chega e diz, Marcelo, e esse meu investimento aqui? Eu falei, cara, uma porcaria, mas foi o que você fez. Assim como, não só precificado, como investimentos indexados à inflação, IPCA mais 2. Ano retrasado, com a inflação a 10%, tinha produtos vendendo IPCA mais 2, porque o IPCA estava a 10, né? Hoje em dia o IPCA mais 2 está rendendo 6%, né? Que é abaixo do CDI. Então, entra muito essa questão da diversificação, como vocês acabaram de falar, e também a questão dos cenários da economia, também o assessor, a importância do assessor, que como ele está na rotina do dia a dia, praticamente quase todo dia ele recebe treinamento das suas instituições, recebe previsões de como vão se comportar esses indexadores no curto, médio e longo prazo, né? Enquanto você, investidor, está preocupado com a sua profissão, nós aqui que somos assessores e vivemos isso diariamente, a gente consegue passar, olha, existe uma expectativa de que daqui a 2 anos essa taxa Selic, que é real, ela pode diminuir para tipo 8%, né? E aí a inflação com isso, ela vai ficar maior ou menor do que 8% daqui a 2 anos, né? Então, existem vários tipos de investimentos, né? E o foco de qualquer investidor, deixar o dinheiro dele aplicando, é ter um juros real Deixa eu fazer uma positivo. colocação aqui agora, uma coisa que eu me toquei. Ó, isso é pra você, tá? E agora você já falou aqui. Foi uma coisa que eu aprendi nesse tempo. Todo ativo ele tem a sua função, tá? E vou dar um exemplo aqui. Eu lembro quando eu entrei como assessor, tinha um nome que era, vamos dizer assim, cara, a turma não gosta nem de usar, chama COI, né? Certificado de Operações Estruturadas. E eu nunca tinha feito COI, né? E eu só ouvi falar assim, cara, você quer saber se um assessor presta, olhe se na carteira do cliente tem COI. Se tiver COI é porque o assessor não presta. E, cara, na medida que eu fui entendendo o COI, então eu vinha assim, eu vinha com essa informação, né? Mas eu não tinha investido, eu não tinha experiência própria em COI, e eu vim bem aberto a entender o que era o COI, né? E, cara, quando eu comecei a ter meu treinamento sobre isso, cara, eu achei o COI um produto top, cara, desde que atenda a necessidade da pessoa, tá? É um produto que tem vários benefícios. Não vou explicar aqui o que é COI, tá, gente?
Eu só quero que você faça uma coisa, meu assim. Não chegue para investir, e eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Não chegue para investir, a gente chama isso de viés, já com viés muito formado sobre alguma coisa, tá? Como, por exemplo, eu recebi um aporte bem relevante essa semana, e aí quando eu fui diversificar para o cliente, cara, um cara novo, fazia todo sentido um COI, por exemplo, na carteira dele, e fazia sentido pré-fixado. Aí a gente montei lá a estrutura do cara e falou, não, Marcelo, não entra em COI, não entra em pré-fixado. Aí eu só fiz uma pergunta, eu digo, cara, você quer conversar sobre isso? Ele, não, já tenho uma ideia sobre isso. Eu digo, vá com Deus então, cara. Aí o que o cara fez? Colocou 80% no CDI. Cara, bacana, cara. Você tá colocando 80% do teu recurso num ativo que o governo dá uma canetada e baixa, né? Enfim, né? Então assim, o que protege o cliente desse problema e de outros mais? Diversificação, ter uma mente aberta, né? É um dos valores da XP que eu mais gosto, é mente aberta, sabe? Assim, e não vou longe, né? Eu era uma pessoa que eu detestava previdência. Cara, eu detestava previdência. Sabe? Eu não botava nessa lista do capeta aí, como eu botei as outras, né? Eu detestava. Até que eu entendi, gente, que previdência ela tem um valor importantíssimo. E como foi isso, né? No meu treinamento eu já fui entendendo um pouco diferente, mas ainda não saí totalmente comprado da ideia de previdência, né? E olha o que aconteceu. Eu estava fazendo a portabilidade da previdência do meu pai. E a gerente do banco lá, que estava uma pessoa muito bacana, conversando, ela esclarecendo, a pessoa, ela é CFP, né? Já está nesse mercado há muito tempo, e ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse assim, Marcelo, lembre sempre de uma coisa. Foi quando eu fiquei comprado de previdência, né? Eu entendi que a carteira tem que ter um ativo de proteção, né? Era só, Marcelo, quando eu tinha 16 anos eu perdi minha mãe. E a gente não morreu de fome, eu e meus 2 irmãos, por conta da previdência, né? Por quê, gente? Porque todos os ativos, mas seu pai tem 100 milhões de reais, tá? Na hora que ele morrer vai ficar tudo preso, inventário, tá? E a previdência e o seguro são os únicos ativos, a Prev está até tendo uma discussão sobre isso, são os ativos que não entram em inventário. Então, cara, nessa hora eu entendi assim, cara, claramente, todo ativo tem sua função. Agora, o que eu não vou querer? Eu não vou querer uma carteira 100% alocada em Prev, porque a Prev não é um ativo para me dar melhor rentabilidade, é um ativo para proteger, né, o meu patrimônio. E, gente, e aí, dentro dessa diversificação ainda, aí eu já entro no que é o assunto que eu acho que nós todos aqui mais gostamos. Marcelo, né? você me permite? Claro. Só concluindo aqui sobre diversificação, deixar claro para quem está nos vendo, a diversificação, ela diminui o risco que a gente chama, que é o risco não sistêmico, né? Então, assim, você tendo uma boa diversificação, você vai conseguir diminuir algum risco. Porém, existe o risco maior, que é o risco sistêmico, né? O que é o risco sistêmico? É uma pandemia, é uma guerra. Então, esse tipo de risco, por mais que você diversifique a sua carteira, você vai estar sujeito a esse tipo de risco como qualquer pessoa. Né? Então é deixar claro que a diversificação ela ajuda e muito, né, a você ter uma segurança, porém ela não lhe dá 100% de certeza. Nada vai dar 100%. Nada. A verdade é essa. Falando no risco sistêmico, eu lembrei agora da época do Collor, né? Nós 3 aqui vivemos a época do Collor, mas acredito que a gente não investia ainda, né? Porém, qual foi o único investimento que o Collor não conseguiu bloquear? Ação. Né? Porque a ação, o que é a ação? É você deixar seu nome nos quadros societários da empresa, né? Como minoritário. Então, não é um recurso financeiro que a instituição federal consegue bloquear e utilizar esse dinheiro. Aquilo ali, ela está no balanço da empresa e você performa ali como cotista da empresa. Não é um dinheiro que está em circulação após do governo federal. Vamos pegar isso aqui e vamos entrar assim. Ó, gente, nós 3 somos investidores que eu amo a ação. Né? Eu digo, eu só invisto nas outras coisas, gente, que eu não posso estar falando tudo isso aqui sem investir em ação. Mas se eu pudesse, eu seria um cara 100% de renda variável. Né? Mas eu não posso me dar esse luxo. O que eu queria lançar aqui para o Lucas? Tá? Lucas, cara, quando a gente fala de diversificação, na minha percepção, né, posso estar errado, estou falando por mim aqui, tá, gente? Não estou falando pela minha instituição, mas toda boa diversificação passa por renda variável. Né? Passa por renda variável.
E a gente está num momento que eu acho muito, muito singular. Por quê? Porque a gente passou aí 1 ano e meio, mais ou menos, com juros lá em cima. E o que você escutava em todo canal de YouTube, todo canal de Instagram, cara, todo mundo. Ah, cara, o negócio é renda fixa, renda fixa, renda fixa. Eu disse, calma, eu sempre dizia, calma lá, velho. Por quê? Porque tudo bem. Por um lado, sim, é bom você ter renda fixa, mas por outro, esse juros alto está fazendo que as ações caírem de preço e a gente poder comprar num preço mais competitivo, né? E aí agora está voltando a ação, né? Porque os juros começando a sinalizar que vai cair e a turma começando a voltar o interesse por ação, né? E a turma me pergunta assim, pô, mas então agora está no momento certo para entrar na ação? Eu disse, não, o momento certo foi há 3 meses atrás, é 6 meses atrás, mas ainda dá tempo, né? E aí eu te pergunto, cara, como é que é quando você apresenta enquanto assessor, o Rafa ainda não tem experiência, né, de assessor, vai começar daqui a pouco, como é que é, Lucas, quando tu apresenta para o teu cliente, um cara, sei lá, um cara que está lá forte na renda fixa, né, você bota falando, vamos entrar aqui em ação, como é que é, cara, isso? Assim, tem que ter muito poder de argumentação aqui no Brasil, porque não é à toa que o Brasil é considerado como o país do rentista, né? Então, o Brasil historicamente sempre teve juros altos, né? E, e o investidor aprendeu que o pai dele já investia na renda fixa no Brasil e o avô também, e sempre foi assim, né? Então, assim, tem que ter muito poder de argumentação e o que eu consigo mostrar Mas, ó, de deixa eu te exemplo. interromper para entender aqui. A argumentação, né, que é importante a gente entender isso aqui, contra o quê? Né? Qual que é o grande medo do investidor? Aí eu queria ouvir o Rafa também depois como investidor, tá? Cara, qual que é o grande medo do cara que vai que ele já, de repente o cara já investe, já está ali no BTG, na XP, né? Mas ele ainda não investe em ação. Qual que é o grande medo desse cara? O grande medo é de perder tudo, né? De ver o patrimônio dele diminuindo. Então ele é acostumado a renda fixa, ele vê mensalmente, ele entra lá, ele vê que houve valorização no patrimônio dele. Na renda variável, como o próprio nome já diz, não, né? Pode ter meses que ele está com o patrimônio acumulado menor do que o ano passado, o mês passado, né? Então isso Como diz o Basso, né? Patrimônio não paga supermercado, né, velho? Exatamente. Isso é um certo medo, mas assim, as argumentações que eu uso, muitas dessas a gente já abordou aqui, e eu gosto também de utilizar o exemplo, né, da interação da renda variável com os juros, né? No mercado, fala-se que o pai de todos os mercados são os juros, né, os juros, né? Então, se a gente pega aqui para 2016, tá? Pega o exemplo, pegando pelo histórico mais recente que a gente tem. Em 2016, a Selic bateu 14%, tá? Governo Dilma, né? Governo Dilma, no finalzinho de governo Dilma. Né? A inflação em 2015 estava em 10, estava muito próximo com esse cenário agora. A inflação em 2015 estava nos 10, né? E eles tiveram que aumentar o juros, chegaram nos 14%. Como é que estava a bolsa, cara, nessa época? A bolsa estava lá embaixo, estava em 46 mil pontos por aí, tá? Em 2016. Daí, a partir de 2016, começou o processo de redução de juros. E a bolsa também coincidiu com o fato do impeachment da Dilma, que o mercado olhou com bons olhos, né? Mas assim, como eu disse, o pai de todos os mercados, não é só eu que digo, é uma máxima do mercado. O pai de todos os mercados são os juros, né? Então os juros começou a cair de 14% e foi descendo. Enquanto isso, a bolsa foi performando, foi saindo dos 46 mil pontos e foi subindo por 50, 60 mil e chegou aproximadamente nos 120 mil pontos, por incrível que pareça, no fundo dos juros, que coincidiu também com a questão da pandemia, mas ela chegou nos 120 mil pontos, quando os juros no Brasil a Selic estava em 2,5%, né? O juros real negativo, olha a vantagem, um juros real negativo. O que é que significa juros real negativo? Que não vale a pena você deixar o seu dinheiro aplicado. Você tem que deixar o seu dinheiro na economia. E o que é economia? São as empresas que têm... São todas as empresas da economia, inclusive as empresas que têm capital aberto, né? Não sei se tu percebe isso. Aí, só para concluir, quando ela chegou, como é muito parecido, coincidentemente ou não, né, e não é à toa que o pai dos mercados chama-se juros, né? Quando ela chegou no ponto, na Selic de 2,5%, os juros começou a subir.
e a bolsa começou a cair, né? Ela caiu logo de lapada por conta sempre da uma pandemia, né? balança, né? Tipo assim, sempre tem uma coincidência, né? Em 2016 a bolsa começou a subir porque os juros caiu, mas também a Dilma foi impeachmentada. Porém, em 2020 a bolsa começou a cair porque os juros começou a subir e também houve o fato da pandemia, né? Coincidentemente ou não sei se é a configuração dos astros, elas combinam para que isso aconteça na mesma hora, né? Mas o fato recente é esse, né? E a gente está vivendo um momento muito próximo, né? A Selic está aproximadamente 14%, o Banco Central já sinalizou que vai abrir a porta do corte de juros, né? A Bolsa já começou a ficar resiliente e é motivo para se posicionar em Bolsa agora. O que eu colocar, eu queria ver se faz sentido, por exemplo, eu queria ouvir o Rafa como investidor. Uma coisa que eu noto, cara, que assim, existe muito mito, muitas lendas em torno do mercado de ações, né? Cara, o primeiro deles, assim, a turma já olha assim, quando a pessoa fala que investe em ação, já pensa assim, esse cara tem muita grana, hein? Acho que pensa que para investir em ações precisa de 1 milhão. Cara, você começa a investir na bolsa com 10 reais, se você quiser. 10 reais, eu estou sendo literal, tá? Você vai comprar uma ação de uma boa empresa com 10 reais, se você quiser, tá? Então, assim, o primeiro mito é esse. Cara, eu preciso ter muita grana para entrar, eu preciso ter muito tempo, né? Marcelo, particularmente, eu hesitei muito para começar, vários amigos meus chamavam e tal, e particularmente, eu tinha uma crença na minha cabeça assim, bem forte sobre ações. Rapaz, eu assisti aquele filme lá do Lobo de Wall Street, e, cara, eu imaginava sempre o ambiente de bolsa como aquele ambiente ali, né? Eu dizia, rapaz, eu sou um cara acelerado, ansioso, cara, eu vou matar alguém ou alguém vai me matar se eu entrar nesse troço, velho. Até que eu entendi que tinham estratégias que me permitiam, cara, estar muito bem, muito tranquilo, com minha carteira de ações, sem estar naquela adrenalina toda, né? Eu digo, rapaz, que a adrenalina vai pular de bang jump, não precisa ser isso na tua carteira, né? Mas, Rafa, eu queria entender de ti o seguinte. Cara, eu lembro bem do dia que a gente começou, né? Porque eu não era assessor, mas quem abriu com o Rafa a carteira dele fui eu, e aí sugeri que ele abrisse uma conta na XP, né? Depois ele veio para minha base, e agora vai ser ele mesmo o próprio assessor dele. Mas eu lembro, cara, que a gente teve, foi quase que 2 conversas, né, cara? Teve a conversa para começar e teve a conversa à parte sobre ações. Cara, qual que era o teu sentimento, né, naquela hora ali de entrar em ações? Eu lembro que tu me fez, vou começar te fazendo uma pergunta aqui, aí tu fala depois disso. Tu me fez uma pergunta específica. E eu não sei se tu lembra qual foi a minha resposta. Tu lembra qual foi a pergunta específica que tu me fez, assim, sobre entrar em ações? Que era uma pergunta que estava te incomodando, assim? Gente, assim, eu escuto essa pergunta de todos os meus investidores. Tu lembra? Não. Cara, gente, o Rafael, quando eu falar... Acho que eu tava nervoso. Eu tava muito nervoso. Gente, o Rafael me perguntou assim, Marcelo, qual é o valor que eu começo com ações? Né? Tu lembra qual foi a minha resposta? Acho que eu estava mais nervoso ainda nessa hora. O que eu falei pro Rafael, né? Eu digo, Rafa, qual que é o número para você entrar em ações? É o número, é o valor, que se amanhã for tudo pro zero, não vai pro zero. Tá? Mas imagina que o Brasil pegou fogo, entrou o Covid misturado com a ebola. Verdade, lembrei. Teve impeachment, cara, tudo de ruim que tinha que acontecer, aconteceu. Tá? E aí a sua carteira foi a zero. Qual é o número que você dorme? Que lhe mantém tranquilo. Né? Não sei se você lembra disso. Lembro, né? perfeitamente. E por que eu perguntei isso? Para te ouvir, cara. Todo investidor meu pergunta, né? Esse número vai variar, e na medida que você vai entendendo mais, esse número vai ficando maior. Né? Então, assim, cara, eu queria que tu falasse um pouco como é que foi o teu início em ações. Pronto, vamos lá. De fato, né, essa insegurança, ela impera e é normal. Dificilmente alguém vai começar em ações relaxadão, tranquilão, porque não é assim que funciona. Cabe ao seu assessor, né, te passar uma certa segurança, esclarecer suas dúvidas, para que isso vá fluindo de uma maneira mais leve. Né? Então, assim, o bacana das ações é que você é uma montanha-russa. Né? Você está começando ali na montanha-russa, você está naquela tensão ali subindo, aí de repente começa, você dá uma sacudida. Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu investi e no outro dia eu já queria estar
que dobrasse, que triplicasse, já está começando a ficar rico. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Então, existem estratégias dentro da Bolsa. Eu posso né? falar daquele momento lá da Americanas? Não é tão relevante agora. Calma. Então, assim, só concluindo aqui a questão existem estratégias dentro da Bolsa. Né? Então, existe o tal do day trade, o famoso day trade. Tem gente que se arrisca, eu me arrisquei e nada contra, mas eu me ferrei, né? Com algum valor, eu tenho tudo contra, eu não saio do cara assim. Mas existem estratégias mais seguras dentro da Bolsa, e tem um detalhe que a gente ainda não falou aqui, que é um negócio bacana, dois, na verdade, que é juros sobre capital próprio e dividendos. O que é isso? Resumidamente, você vai receber, independente da sua ação valorizar ou desvalorizar. Não quero, olha só. Gente, nós estamos proibidos. Eu sei que é a vontade dá vontade. Ninguém tá aqui para ajudar esses preguiçosos, não, rapaz. Não, mas não é. É só um esclarecimento. A minha pergunta para você é. Então vamos embora. Vamos focar. Não vou dar aula, você tinha que lhe impedia, o que lhe deixava mais seguro para entrar em ações. Qual que era o medo? O medo, perder dinheiro. Perder dinheiro, ok. Perder todo o dinheiro que estava botando em ação era o medo? Talvez. Tá? Perder dinheiro. Resumindo, perder. Pronto. E eu queria saber, Lucas, diante desse investidor que tem medo de perder, ou que se vê perdendo tudo, né? Cara, qual que é a solução? O que você diria para esse cara que tem medo de perder tudo? Bem, primeiramente tem que deixar ele confortável, né? Como foi a primeira pergunta que você fez sobre o perfil do investidor, né? E tentar explicar que não é bem assim. Olha as ações com os olhos de um empreendedor, né? Tipo, quando você vai montar uma cafeteria, você não pode, eu vou vender 10% da minha cafeteria, né? Ou nesse mês ela não deu lucro suficiente, vou fechar, monta no mês, no outro mês já quer fechar porque ela não deu o retorno esperado, né? Então, assim, tem que ter calma, tem que ter cabeça de empreendedor, não só de investidor, como de empreendedor, e esperar os balanços aparecerem, você estudar o comportamento da empresa, né? Então tem que ter calma. Investimento em ação, o investidor tem que estar disposto a deixar pelo menos 5 anos no ativo escolhido. Então a gente entra num viés interessante. Cara, eu digo que eu tenho um tripé que ele é necessário para todo investidor de ações. Tá? Agora tu presta atenção, viu, miserável? Que isso é para ti. O cara que vai investir em ações, ele pode ter o melhor assessor do mundo, na minha opinião. O assessor dele pode ser o Buffett. Mas esse cara ele vai ter que estudar um pouco mais. Tá? Por que tem que estudar um pouco mais? Porque ele vai ter que, assim, ele estudando um pouco mais, ele vai conseguir ter uma troca mais interessante com o assessor dele. Né? Porque às vezes o assessor vai estar trocando ideia ali e com a melhor intenção do mundo, mas não é de repente que aquele cara quer. Eu lembro que quando eu comecei, eu sempre fui muito assim, de pela minha cabeça. Né? Minha assessora maravilhosa, mas eu disse para ela assim, não sei por onde eu quero começar. Ela me botou lá em 4 fundos, tal. Eu disse, só sei de uma coisa, porque eu vinha da pandemia, né? Comecei em 2020. Eu vi as ações que a Ambev estava fazendo na pandemia, tá, gente? Não é recomendação, né? Já digo logo. Eu só dizia assim, gente, eu digo, fulana, você aloque aí o dinheiro, vamos lá. Ela me explicou um monte de ativo, mas eu sei de uma coisa. Eu quero a Ambev. Aí ela disse, Marcelo, não acho legal. Eu digo, tá, mas eu quero. O que você acha é problema seu. Eu quero. E ela disse assim, você me dá permissão então para eu fazer um estudo e te mandar um áudio então para você tomar essa decisão? Eu digo, tá bom. Ela no dia ela mandou um áudio, que era um podcast. Tinha 15 a 20 minutos, ela me explicando detalhadamente por que eu não deveria investir em Ambev. Certo? O que eu fiz? Investi em Ambev. E não me arrependi. Coincidência ou não, né? Depois de 3 ou 4 meses, vários dos fundos que eu tinha entrado estavam caindo e a Ambev subindo. Tá? Gente, de novo, não é recomendação, isso fui eu. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a gente conseguir dialogar com o nosso assessor, né, melhor vai ser. Então, a primeira coisa para quem quer investir em ação é estudar um pouquinho a mais, tá, cara? Assim, ler um pouquinho,
enfim, vai atrás de entender um pouquinho, pelo menos o que é uma ação, a história do dividendo, os juros, tal, tal. Enfim, começa a entender. Segunda coisa, tenha uma estratégia. Tá? Assim, Marcelo, eu tenho uma estratégia. Minha estratégia é dobrar meu capital em um ano. Eu disse, não, filho, isso não é estratégia, isso é um delírio. Né? Estratégia, eu digo sempre assim, é você entender, é você pensar assim, que a bolsa, ela é como se ela fosse, vamos dizer, uma selva, vamos usar essa metáfora. E nessa selva você tem que entender que bicho que você é. Porque se você é um leão, eu não vou dar grama pro leão comer, velho. Porque ele vai passar fome. Agora, se você é um boi, não adianta eu lhe dar carne, que ele também vai morrer. Né? Então eu preciso me entender enquanto investidor, quem que eu sou, aquilo que o Lucas falou no começo. Eu sou um cara mais conservador, eu sou um cara de perfil mais arriscado, de perfil mais arrojado. Para quê? Para que eu possa montar uma estratégia de acordo com o meu perfil e com objetivos lúcidos, vamos dizer assim. Né? E entra o terceiro pilar que eu acho do investidor de ação. Primeiro é estudo, segundo é ter uma estratégia. E o terceiro, filho, entra na terapia. Porque assim, olha, não é fácil você compra um ativo, porque assim, ação, não sei se o Lucas vai concordar comigo. Cara, a ação, o bom investidor em ação, ele é naturalmente contraintuitivo. O que é contraintuitivo? Né? Se a ação cai, o que a pessoa quer fazer logo? Vender. Quando na verdade o bom, se for um bom ativo, é comprar. Né? O ativo está subindo muito, então eu vou vender. Não, filho, calma. Segura, calma, vamos entender aqui. Então, como a ação é uma coisa muito contraintuitiva, e investimento em geral, tá? Principalmente quando eu falo de ativos mais voláteis, como ação ou cripto, ele mexe muito com dois sentimentos, né? Com medo e com ganância. Então, por que eu falo mesmo assim? Parece brincadeira, mas não é. Você tá com a terapia em dia, ou se não tá com a terapia em dia, tá bem equilibrado, porque se você não souber lidar com seu medo e com sua ganância, são sentimentos que vão surgir, acho que o resultado tende a não ser muito bom. Né? E aí, Lucas, eu te pergunto, tu é um cara super... Eu queria entender o Lucas aqui como investidor, nesse momento. Né? Sai um pouco do assessor. Cara, dentro do teu perfil, tu é um cara muito calmo, né, muito tranquilo. Como é que foi o começo? Assim, qual foi a tua maior dificuldade esquece agora tu como assessor, tá? Como gestor. Qual foi a tua maior dificuldade no início e como é que tu resolveu essa dificuldade? No início com ações, especificamente. Cara, eu acho que eu nasci para isso. Porque assim, eu nunca tive dificuldade, eu Legal. sempre tive uma aproximação. Eu lembro, eu na faculdade, e entrei na faculdade em 2001 até 2005, né? E nesse período, a Petro, ela performou, teve uns 2 anos seguidos nesse período que ela performou 100%, né? E eu bastante interessado, né? Até, porra, um investimento que dobra em um ano, né? Mas, assim, eu comecei a testar alguma coisa, a ver, não investir de fato, né? Mas a perceber isso, a estudar, a dar meus primeiros passos no entendimento, mas sempre me senti muito atraído, né? Nunca tive dificuldade, isso tem muito, assim, nunca tive essa barreira, esse medo de entrar, né? Tem muito, lógico, contou muito a minha idade também, eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, tinha tempo de errar, mas eu acho que o fato de eu ter começado cedo, que eu tinha a possibilidade de arriscar mais, isso aí já me deixou mais naturalmente disposto a investir, né? E hoje em dia, o meu lado conservador, digamos, são as ações mais conservadoras, mais resilientes, mais defensivas, né? Tu entra na renda fixa também ou tu foca a tua carteira toda em ações? Aqui no Brasil, tipo assim, eu uso muito também o pai dos juros, né? Então, não é à toa que nos últimos 2 anos aqui tem até um movimento técnico chamado dos investidores entrando aqui no Brasil, que é o carry trade, né? Por conta o que eles pegam investimentos, o que significa carry trade? Tomar juros, comprar, pegar empréstimo em outro país e trazer no Brasil. Aí você pega um dinheiro de graça no outro país, pagando um juros menor, né? Investe no Brasil e ganha esse spread dos juros, né? Por isso também que é um dos fatores que o real está performando perante o dólar e mais estrangeiros. Né? Mas aqui no Brasil vale a pena se expor em renda fixa. Não tem como, vale a pena. É bom você deixar
uma parte do seu recurso lá, principalmente, às vezes, se você quer fazer um investimento de médio prazo, deixa ele, quero tirar daqui a 3 anos lá para comprar um imóvel, coisa desse tipo, você deixa, que é aqui no Brasil, você deixa no fundo de renda fixa, né? Mas também eu gosto de aproveitar empresas que estão dando sinais que vão ser alguma coisa muito importante no futuro. Até a gente conversou no início desse ano, falando bastante, cara, inteligência artificial. A partir do momento que eu vi o ChatGPT, foi no início do ano, e eu fiz minha primeira pergunta para ele, cara, isso aqui vai bombar, onde é que eu invisto nisso aqui? Né? E aí eu até liguei para o Marcelo, cara, inteligência artificial, olha as empresas que vão melhor performar, a maioria fica nos Estados Unidos, né? Aí o Marcelo, não, cara, mas ali está em clima de recessão, a Bolsa o ano passado foi um dos piores anos para a Bolsa Americana dos últimos 10 anos, investi ali, eu falei, cara, olha isso daqui, olha a Nvidia, olha a Microsoft. Cara, eu tenho Intel, cara, e quando eu fui querer comprar Intel, eu já não dava mais, velho, que tava, tipo, eu já tava ganhando na Intel 40%, entendeu? Mas, cara, eu queria fazer uma observação sobre isso aqui, gente, que é muito importante, tá? Um dos valores que a gente tem na XP é mente aberta, né? E uma coisa que eu acho bacana é o seguinte, eu acho que isso deveria ser um valor de todo investidor. Porque às vezes a gente tem, por exemplo, eu e o Lucas, a gente diverge em muita coisa. Tá? Tem muita coisa que a gente pensa parecido em muita coisa, obviamente, mas a gente tem teses diferentes para muita coisa. E não quer dizer que obrigatoriamente... o Lucas, gente, deixando claro, o Lucas tem de ação 10 vezes mais do que eu. Né? Eu tenho 3 anos, ele tem 18. Mas o que é importante disso, entender? Que ao mesmo, assim, eu preciso encontrar, enquanto investidor de ações, um equilíbrio entre... Eu não posso ser aquele cara que vai com a manada, né? Tipo, estamos comprando o banco tal, lá vou eu junto comprar o banco tal. Né? Mas eu também não posso ser aquele cara que não recebe que não escuta ninguém. Você escuta, não quer dizer que você vai fazer. E assim, quanto eu posso falar por mim, né? Quanto eu já não aprendi nessas conversas que a gente teve. Não só a gente, quanto as pessoas também. Assim, acho que é muito importante o cara que investe em ação, ele está aberto, e acontece um fenômeno, né? Não sei se acontece isso com vocês. Quando a turma sabe que você está investindo em ação, todo mundo tem estratégia para você. Faz isso, faz aquilo outro, tal. Eu digo, não, o cara chegar com estratégia para mim é como se ele quisesse dizer para onde é que eu vou guiar meu carro sem saber onde é que eu quero chegar. Surgem vários assessores. Né? Então é um ponto importante também. Muito cuidado com assessores de internet, de Instagram. Né? O cara, para ser assessor, ele precisa de certificados, né? De associações sérias, nacionais. Então, assim, o assessor ele não se autodeclara assessor. Tá? Então, eu estou só fazendo essa observação, Marcelo, porque a gente está observando, né, muitos assessores aí surgindo, né, e generalizando uma profissão, e não é bem assim que funciona. Tá? Sim, então, muito cuidado na escolha e em quem você vai seguir. Né? O que eu ia fechar para o Lucas sinalizar é o seguinte, que eu acho muito importante é você ter pessoas que, assim, cara, vai surgir milagrosamente 1 milhão de pessoas dando palpite de estratégia para você. Eu escolho 2, 3, 4 pessoas. Eu tenho as pessoas que eu troco ideia sobre ação. Tá? Uns são menos experientes, outros são mais, a maioria é mais, né? São pessoas que eu tenho muito respeito, escuto, mas que aí eu vou ver, cara, o que faz sentido para mim? Tem coisas que não faz sentido nenhum, tem coisas que faz todo sentido, eu já mudo de ideia. Tem coisas que nesse momento eu digo, cara, eu vou deixar essa ideia aqui no estacionamento, né? E vamos ver o que acontece. Realmente, assim, o cerne da coisa é essa. A gente precisa ter uma mente flexível o suficiente para ouvir pessoas que pensam diferente, né? E eu te pergunto, né, Lucas? Cara, eu tive o meu começo muito parecido contigo, cara, assim, a minha assessora chegou para mim, cara, vocês que me conhecem, vocês não ri. Eu entrei em agosto de 2020, né? E aí eu fui aumentando a ação e diminuindo os outros ativos que ela me sugeriu, né? Não vou dizer aqui qualquer, para não ficar ninguém envezado, mas eu fui, na medida que eu fui passando uma semana, 2, 3, um mês, eu fui aumentando a ação e diminuindo os outros. E, gente, o que estava acontecendo nessa época com a ação? Vocês Lucas vai lembrar, a bolsa estava caindo, cara, só caía. Só que eu tinha na minha cabeça um foco, cara, eu sou um cara ansioso, eu sou um cara acelerado.
E o que eu, só que eu tinha na minha cabeça um foco, cara, em dividendos, né? E aí o que acontece? A minha carteira passou 4 meses, cara, só caía, só caía. Aí a minha assessora chegou para mim e disse assim, a Lu que tá ali atrás vai morrer de rir. Ela disse, Marcelo, um dia a gente conversando, uma pessoa muito bacana, Suzana, né? E ela disse para mim assim, Marcelo, tu é uma pessoa muito calma, né? Aí tá ali a Lu rindo pra caceta. Eu digo, por quê, ela? Porque tua carteira só cai e tu tá tranquilo. Eu digo, claro, pô. Se uma ação, sei lá, pegar aqui alguma conecta, sei lá, Itaúsa, que eu tinha na época. Se eu comprar ação da Itaúsa, ela me dá um dividendo tal, por R$10 ela cai para 8, eu vou poder comprar mais ação, né? E o dividendo, ele não é afetado pela ação. Então, eu sempre olhava o dividendo. Rapaz, ninguém, olha, isso é uma coisa, depois eu ouvi o Bastos falar isso, né? Ninguém me ensinou, mas que assim, cara, qual era o meu incômodo com a queda de patrimônio? Zero, velho. Zero. Por exemplo, acho que foi uma bênção mesmo de Deus, porque eu não sou esse cara calmo, né? Como ela disse. Mas, cara, para ação, sempre foi calmo. Aí queria entender assim, Lucas, então assim, tu teve esse mesmo começo, tranquilo, e hoje, cara, aí vai uma pergunta, né? Para o cara que quer começar agora. Cara, hoje, né? Hoje é dia 1º de julho. Né? Hoje é 1º de julho. A gente tem um monte de gente se coçando para entrar em. Primeiro dia do segundo semestre. Primeiro dia do segundo semestre. Ontem foi o fechamento do semestre, foi pau lá na XP. Cara, o que você diria para um cara que quer começar com ações hoje? Hoje, o que é que eu diria? Eu diria assim, é muito massa ser investidor. Investidor de verdade, que é quando você investe no negócio. Tá? É diferente, eu considero o investidor aquele que investe realmente ou na economia real ou nas ações que é indiretamente investir na economia real. O cara que aporta o recurso na renda fixa, ele está apenas atualizando o poder monetário dele, e olhe lá, é uma atualização de recursos, né? Mas investir mesmo, investir no business é muito interessante, é muito bacana, porque você pode tanto estar posicionado em empresas tradicionais e resilientes, quanto investir em algo novo, né? Como eu citei agora na inteligência artificial. Então, cheio de empresas novas. Lu, uma pergunta para o Lu que está lá no bastidor. A gente vai conseguir disponibilizar para o pessoal aquele presente? Gente, olha só, que a gente fala assim, mas no fundo a gente ama vocês. Não, que a gente quer que parem de encher o saco, velho. Então, assim, olha só. O Lucas montou um negócio bem legal, para vocês entenderem. Eu e o Rafa, somos da XP, o Lucas é do BTG. A gente, enquanto assessor, a gente não pode recomendar ações, tá, pessoal? Deixando isso bem claro. O que a gente pode? A gente pode trazer as ações, né, que as nossas instituições recomendam. Eu posso trazer as ações da XP, o Rafa da XP, o Lucas do BTG. Então, qual foi o trabalho que o Lucas fez? Ele pegou as recomendações de compra, hoje, da XP e do BTG, viu onde é que havia uma interseção nisso, tá? E montou para você, viu, lindão, uma carteira já mastigada, prontinha, nome do ticket, quanto é que ela tá, preço-alvo, potencial de upside, tem dividendos ali? Não, né? Não. A gente não vai... vai pesquisar dividendo, também é demais, tá querendo demais. E o que eu deixo conselho aqui, que é pra gente ir pro nosso final? Começa a investir ontem, meu filhinho. Eu já falei aqui mais cedo, né? Abre a conta numa boa instituição, né? E monta uma pequena carteira. Marcelo, deixa de comprar aquela pizza, né? Amanhã, domingo. Deixa de comprar aquela pizza. Cara, assim, gente, pronto, eu vou pega esses R$100 aí, segunda-feira. Eu vou dar um bizu, cara. Assim, eu vou dizer vida real, tá? Que eu fazia no começo e faço até hoje. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas vai me matar. Cara, hoje é sábado, né, gente? A gente tá gravando aqui num sábado. Hoje, eu ia sair com uma amiga minha. Amiga mesmo, assim. Pô, a gente ia jantar, né? Ia tomar um vinho, uma coisa. Gente, isso eu faço desde o começo. Acho que eu já te contei isso, verdade. E, cara, houve imprevisto, que ela teve que antecipar uma viagem, né? Ou seja, não vou mais sair. Cara, eu já fiz, gente, jurou. Vocês vão dizer que eu sou louco, mas é verdade. Já fez a transferência. Eu já fiz a conta de quanto é que eu vou gastar, certo? É porque eu soube hoje isso, né? Segunda-feira, cedinho, esse dinheiro estará na minha conta da XP. Cara, se eu ia gastar com vinho, se eu ia gastar comendo sei lá o que, velho, entendeu? Cara,
Já que eu não vou gastar, vai para XP, cara, entendeu? E vai tá sendo alocado, não vou dizer a ação aqui qual que é, mas é uma das que está na lista, viu, Lucas? Não. Eu já adianto que é uma das que tá na lista. Então, gente, ó, você quer começar a investir em ação? A gente vai disponibilizar isso sim, tá? A gente selecionou só os setores, né? Uma coisa importante, tá, gente? Que a gente teve uma. Que é um dos pontos que o Lucas a gente concorda muito. Antes de você pensar na ação, a gente pensa em setores, tá? Primeira coisa que você tem que ver para entender se a ação é boa é se o setor que ela tá é bom. Então a gente escolheu os setores. Tu lembra, Lucas? Foi setor elétrico, financeiro, agronegócio, industrial, petrolífero e metais e mineração. Gente, não tem, ó, são setores que, assim, no longo prazo não tem como dar erro, tá? Então, assim, é um presente da gente para vocês, tá? E a gente vai encerrar com o seguinte momento, tá? Eu vou fazer vão ser 5 perguntas que eu escuto muito de investidores. Eu brinquei que esse momento é um momento fala sardinha, né? Gente, depois você vai pesar também o que é o sardinha, né? Só dando spoiler, sardinha é aquele investidor pequeno, tá? A gente aqui é tudo sardinha um pouco. Sim. Mas o sardinha não tem só a ver com o valor que ele tem investido, tem a ver com se aquele cara que fica atrás da nova Magalu, ele fica sempre atrás da dica quente, o que vai fazer ele ficar milionário em 3 semanas, tá entendendo? Assim, então, esse cara é o sardinha para mim, por definição. Então, o que é o momento fala sardinha, né? Eu peguei só 5 perguntas que eu escuto muito, e eu vou fazendo para um de vocês, ou eu mesmo também vou responder, e a gente vai finalizando aqui, tá, gente? Mas é um momento bem legal, esse é para vocês. Talvez você já tenha essa pergunta na cabeça, já fica a resposta para ti. Lucas. Pode ir. Vou perguntar na TV. Lu, até agora. Botar aquele lado, Essa primeira pergunta eu não sei responder, não. É a única que eu não sei responder, bicho. Então, ó, qual ação vai dobrar em um ano? É a única que o cara pega e lembra que a resposta é para ser sarcástica, velho. Não, qual que é o seu... Acho que você deve... Aí você vai...